João Soares considera que esta sucessão de crises nos desvia do essencial, como a TAP estar a dar lucros. Rogério Alves defende que a lei das incompatibilidades é demasiado permissível. Pacheco Pereira manifesta-se contra a ideia que a forma de combater a tentativa de golpe de Estado no Brasil se faça assobiando para o ar e tentar pacificar os bolsonaristas. São os comentadores, como Pedro Tadeu e eu, Nuno Ramos de Almeida. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Vamos começar com aquilo que tem dominado a atualidade portuguesa, a atualidade política portuguesa, que é o exército de críticas ao governo pela forma como tem gerido as nomeações e os escândalos que se vão sucedendo uns atrás dos outros sobre currículos suspeitos e investigações e indenizações e mais não sei o que, terminado em ões. Escolhi das muitas hipóteses que tínhamos para ilustrar esta situação, escolhemos um depoimento de João Soares que passo a passar. Isto é uma morrinha terrível que nos desvia das questões fundamentais. O Primeiro-Ministro hoje esteve muito bem, disse: eu estou a tratar das questões fundamentais. Nós estamos a falar da TAP e dos incidentes e da senhora ter recebido uma coisa que todos consideramos que é excessiva. Mas a verdade é esta: a TAP pela primeira vez está a ter lucro. Foram provocados pelo próprio governo. Está bem, mas eu não estou a dizer... Não foi externo. Não é o governo. Também não sejamos injustos, mas admito que haja uma responsabilidade. E é preciso que o Governo peça desculpas, que o PS peça desculpas, o PS é responsável também, em alguma medida, pelo Governo. Mas não é isso. A questão substantiva é que a TAP, pela primeira vez, apresenta bons resultados. E estava com resultados negativos há uma data de anos. Ninguém fala disso. A TAP está a abrir novas rotas. E está a abrir novas rotas e está cheia. Também apresenta isso porque teve 3.500 milhões de euros. Está bem, mas vai pagá-los. Quem me dera, por exemplo, que o BES Angola foram 6 mil milhões de euros, numa altura em que eram muito mais, representavam muito mais do ponto de vista de valor. Era o valor de um ano completo do Serviço Nacional de Saúde português. E foi tudo entregue àquela cleptocracia de ladrões de Angola, e ninguém fala já disso. E foi tudo dinheiro que saiu do nosso Orçamento de Estado. Isso é que são as coisas... E o que se perdeu com as bancas, porque houve aqui uma fase em que a direita... aliás, até me custa ouvir tratar o professor Já estamos aqui até a desviar um pouco mas não estou a desviar. Houve uma fase em que a direita convenceu os portugueses estavam a viver acima das suas possibilidades. Quem viveu acima das suas possibilidades foi o sistema financeiro. Permitiu estas coisas todas. E você vê o BES, a Caixa, o BCP, o BPI, tudo, o Banif, fora o Banif e os que eles levaram à falência, como os Banif, e que justificaram operações com as Guinés Equatoriais e com aquelas... Mas nós nunca discutimos isso. Nuno, então achas que não se está a discutir o fundamental? Ou que o fundamental é se a TAP dá lucros ou não? Nesta questão toda à volta dos problemas no governo? Eu acho que sim e não. Eu acho que, de alguma forma, o fundamental da governação está na política que o governo executa e enfim, nos resultados que tem. E nós continuamos a ter uma política que vai agudizar as desigualdades sociais em tempo de sucessivas crises, e isso não é talhado. Mas não é de menos importância uma certa autonomia do político e até da politiqueirice. Isto é, aquilo que o governo tem feito, a incompetência total na sua nomeação, poderá ter consequências políticas. Estamos a convencer a opinião pública que só não temos eleições por duas razões, que é a primeira: a direita não está preparada, e o Sr. Presidente, espero que eles se vistam e estejam decentes para poderem vir a governar, e a segunda questão é que temos um ano de execução de fundos europeus e do plano de resiliência e recuperação, e que não podemos perder esse ano, e um ano de eleições não o faríamos. Portanto, eu acho que, se quiseres, há esta parte por um lado e há outra. E depois gostava de dizer uma coisa, mas acho que tu tens opinião sobre isto. Parece-me que há aqui a segunda parte deste depoimento de João Soares,
que é feito no dia 6 de janeiro, e portanto, de 6 de janeiro até agora já sucedeu muita coisa no governo, e portanto já houve muita evolução. Mas a segunda parte daquilo que ele diz interessa-me particularmente, que é aquilo que aconteceu com o sistema financeiro e, de facto, o dinheiro que foi esbanjado, não foi só nos exemplos que ele deu, ele destacou o BES Angola, mas quer dizer, foi bem mais do que isso. 21 mil milhões. Foi bem mais do que isso. Não é? E, portanto, o que eu receio é que... O que eu receio não, o que eu constato é que os vícios, isso sim é que era importante discutirmos cada vez mais, os vícios que levaram a que a situação no mundo financeiro português desembocasse nessa tragédia financeira, não me parece que estejam muito diferentes hoje em dia do que eram em 2007, antes da crise estalar, ou em 2008 ou 2009. Quer na forma como são nomeados gestores e a forma como são contratados, quer como a forma em que como as entidades que deviam controlar o sistema financeiro e limitar os seus abusos não atuam ou passam ao lado ou são nomeadas para essas instituições pessoas que fazem parte do próprio mundo financeiro e, portanto, acabam por serem uma espécie de juízes em causa própria em situações de conflito. E, portanto, nada disso que estruturalmente se devia ter resolvido nessa altura foi agora resolvido. E, portanto, quando João Soares tenta tirar à direita, à cara da direita, olha o que vocês fizeram durante o tempo da crise financeira, pode arriscar-se a que a coisa lhe seja devolvida, porque ainda por cima com esta crise económica provocada pelos acontecimentos dos últimos tempos, os preços de energia, inflação, etc., a banca está, digamos, a acumular uma riqueza que é muito estranha, não é? E, portanto, penso que era melhor começarmos a discutir também o que é que o mundo financeiro anda a fazer. Acho que isso é capaz de ser ainda mais importante do que a questão da TAP, que obviamente a TAP dar lucros e ser uma empresa viável é importante, mas é mais importante ela prestar, no meu ponto de vista, um verdadeiro serviço público, que não sei se presta, tenho dúvidas nisso. Mas também tinhas umas coisas para dizer, não é? Estavas aí... Tinha uma coisinha que era... é fascinante, porque nós descobrimos palavras novas nesta crise e soluções novas. E para as nomeações no governo passámos a descobrir uma coisa chamada o vetting, que eu ignorava na minha vida e hoje tenho uma plena felicidade que não tinha antes de conhecer esta palavra. Mas que desembocou numa coisa que é um questionário. Parece que a montanha, isto é, o vetting, pariu um questionário. E então agora os secretários de Estado e os ministros, em vez de o governo pesquisar se eles são idóneos ou não idóneos, saberem informar-se e, enfim, nomear as pessoas como até agora, e já vão mais de 40 anos de democracia, portanto, enfim, nunca houve esta sucessão de casos, há um questionário onde eles devem perguntar: o senhor pretende atropelar uma velhinha? E ele diz, necessariamente não. O senhor pretende roubar um banco? O senhor pretende assassinar o Papa? E então isto fica tudo preenchido e quando chegamos ao fim, se o senhor de facto tiver atropelado uma velhinha, o governo dirá, ele mentiu. E fica desresponsabilizado. É uma espécie de completa absolvição. Eu acho fascinante, embora às vezes há papéis que tenham significado e consequências. Eu queria contar a história que o escritor uruguaio Eduardo Galeano esteve dezenas de anos proibido de entrar nos Estados Unidos, porque ao preencher o formulário do visto, há uma pergunta que é: deseja matar o presidente dos Estados Unidos? E ele respondeu sim, porque achou que aquilo era a gozar. Disse, mas como é que é possível? Ele foi isto, respondeu sim, então teve mais de 20 anos sem poder entrar nos Estados Unidos. Portanto, aí houve consequências. Eu, por acaso, não tenho uma opinião tão crítica em relação a isso, a essa ideia. Quer dizer, tenho em relação a SEDES, através do Miguel Poiás Maduro, que participa neste debate com o João Soares, e aliás defende neste debate essa posição, propôs mesmo institucionalizar um sistema complexo, com uma comissão que interrogaria as pessoas e uma mistura daquilo que acontece na Comissão Europeia com o que acontece nos Estados Unidos, com congressistas, uma coisa... Claro que isto depois é tudo um show-off. É um show-off e mais. É um mecanismo de criar ruído político para aparecer nos média e discutir a personalidade das pessoas, que me parece completamente exagerado e que não impede coisas como
o presidente Donald Trump ter sido um homem que durante toda a vida fugiu aos impostos e foi eleito, não, sem problema nenhum. O Biden tem a família envolvida em negócios obscuros, a família direta, em negócios obscuros na Ucrânia e pronto, há umas investigações, mas lá está com o presidente. E pá, e metade do Congresso norte-americano é pago pela Associação de Armas da NPR. Tem umas iniciais muito simpáticas. Portanto, e na Comissão Europeia há quem saia de presidente da Comissão para a Goldman Sachs. Portanto, também não me parece, que seja exemplo para coisa nenhuma. Mas, a ver, apesar de tudo, digamos, as pessoas... Porque um dos problemas que isto tem acontecido é que as pessoas parecem que nem têm noção, quando são convidadas, dos limites políticos que a aceitação de um cargo de governação implicam. E apesar de tudo haver este questionário, pelo menos, por um lado, compromete as pessoas com compromisso de honra, não iliba os ministros ou o primeiro-ministro, conforme os casos, não podem vir dizer eu não sabia, não me foi dito, não me perguntei, quer dizer, se não perguntou foi porque não quis, quer dizer, está lá, está um questionário base e implica certamente uma conversa em cima das respostas para esse questionário. Por outro lado, há aqui um outro problema que, quer dizer, se alguém estiver a ser investigado sem saber, por exemplo, e isso acontece frequentemente, porque as pessoas só sabem que estão a ser investigadas. Sem o governo saber, porque o governo não sem o governo saber, não é? Não pode ter acesso às informações da justiça, nem... Sim, nem na fase de segredo de justiça não pode, tirando sem ser nessa fase, o próprio arguido pode, e aí pode comunicar, não é? Mas mas quando está em segredo de justiça, quer dizer, e portanto pode acontecer, e vai acontecer, aposto que vai acontecer, alguém responder à pergunta, tem algum processo em tribunal? Não. E no dia seguinte sai no jornal que está a ser investigado. Não é? E, portanto, há aqui um problema Mas eu acho que, apesar de tudo, é bom... Também é duvidoso, acho É bom. É duvidoso que quem tenha um processo em tribunal esteja impedido de ser governante. Além disso. Qualquer queixa que alguém faça ao Ministério Público em relação a uma pessoa... conduz normalmente à abertura de um processo. Sim, é obrigatório, aliás, tem que abrir. De aferir essa queixa. Portanto, a pessoa está a ser investigada, mas isso não faz dela culpada, não é? Quer dizer, há uma diferença de grau sobre a investigação, sobre os factos considerados. Mas há uma percepção na opinião pública, sempre que isso aparece nos jornais, que é praticamente condenatória, não é? E esse é porque as pessoas são condenadas nos jornais e não na justiça, não é? Isto é, muitas vezes o Ministério Público procura a condenação nos jornais e Deus sabe que não consegue a condenação na justiça. Mas assim, em suma, para resumir a posição, que, olha, estamos a divergir, que é uma coisa interessante, não é? Mas, mas parece-me que a existência de um documento deste tipo, claro que não conhecemos as perguntas, e se calhar quando vimos as perguntas, eu mordo-me todo com o que estou a dizer. Mas julgo que é útil haver este tipo de questionário, pelo menos estrutura um processo que agora é meramente incompetente, não é? Como tu disseste, e ajuda. E não é aquela coisa complicadíssima, pesada e que produzirá ruído político desnecessário que se está a propor, nomeadamente na oposição à direita. E a propósito destas coisas legais e especificamente sobre a ida, entretanto abortada, da ex-secretária de Estado do Turismo para uma empresa privada à qual o seu Ministério tinha dado um benefício fiscal, o jurista Rogério Alves pronunciou-se sobre esta matéria e eu vou passar aliás, numa parte que eu não pude colocar aqui, porque senão ficava muito comprido, ele até diz uma frase que me parece interessante, que é: a lei às vezes é uma brincadeira. Ele não diz isto aqui, mas o mote é esse. Vamos ouvir. Face àquilo que sabemos, a ex-secretária de Estado violou aquilo que a lei diz. A lei diz assim: quem exercer funções governativas não pode, então, no prazo de 3 anos, que é o tal prazo de nojo, ir trabalhar para uma entidade que tivesse tutelado. Quer dizer, eu estou no Ministério do Turismo, tutelo aquela entidade. Mas qual é a sanção? A sanção é não poder voltar ao governo, digamos assim, durante 3 anos. Ora, eu diria assim, não deveria, mas pode. E pode com uma sanção que não tem qualquer significado, não tem qualquer repercussão, nomeadamente se a pessoa não quiser voltar a exercer funções governativas. Provavelmente o caso. Isto é um não pode muito pálido, muito baço, muito desinteressante. É mais um não deve. E, portanto, é uma lei. Sim, na verdade,
diz que não pode, mas se fizer, nunca mais come pastéis de bacalhau. Mas eu nem gosto de pastéis de bacalhau, portanto eu não quero saber dessa ascensão. Portanto, aquilo que deveria acontecer, das duas uma. Ou um contrato com uma entidade desse tipo, que o titular do cargo político saía do seu posto e ia trabalhar para essa empresa. Esse contrato seria nulo, seria proibido, e aí é que não podia mesmo, porque é como uma entidade que vai, por exemplo, candidata-se a um concurso público para fornecer determinadas coisas a uma Câmara. Precisa de demonstrar com documentos que não têm dívidas à Segurança Social e ao Fisco. Se não tiver esses documentos, não pode concorrer. Isso é que é verdadeiramente a primeira acessão do não pode. A segunda acessão do não pode é poder podes, do ponto de vista físico e prático, mas se fores apanhado, tens uma sanção penal, administrativa, de outro tipo. Aqui, esta franja desta norma é muito pálida, porque, na verdade, a pseudo-sanção que tem praticamente é nada. É uma coisa desinteressante, a menos que a pessoa tenha ambição política, ainda queira reincidir no cargo político do qual saiu de uma forma tão atabalhoada. Atabalhoada não a saída, mas a sequência da saída. Portanto, só para quem tivesse distrito, a senhora aceitou um cargo numa empresa privada e estava, o que a lei diz é que durante 3 anos ela não poderia ir para uma empresa que tinha tutelado, e a penalização é, não pode ir para o governo durante 3 anos. Para o governo ou para um cargo público durante 3 anos. Eu enfim, o Rogério Alves é advogado e eu não sou advogado. Mas eu nunca pensei que isso fosse assim. Eu, por exemplo, se estiver em excesso de velocidade, sou multado, mas não posso continuar em excesso de velocidade. Portanto, há uma diferença. Há uma proibição e há uma sanção. A sanção eu tenho que... Não, mas aqui a sanção prevista... Eu tenho que levar com ela, mas não me permite fazer uma coisa proibida. Isto é, eu não ganho direito por cumprir essa sanção a fazer uma coisa que a lei não permite. Portanto, eu acho um pouco estranho se a lei determina que não pode exercer um cargo durante 3 anos numa determinada área de uma área que tutelou e que teve decisões sobre ela. Penso que a questão é importante. Se a lei diz isso taxativamente, a pessoa não pode ganhar a sanção de não voltar a exercer cargos políticos e fazer uma coisa que é proibida. Sim, não é? Mas o que ele diz é que na prática, o que ele está a dizer é que na prática pode, porque a penalização é ineficiente. A penalização é uma coisa e a proibição é outra. Eu posso pagar uma multa de excesso de velocidade de 600 euros, mas não me permite fazer o resto do percurso a 200 km por hora. Isto é, continua a ser proibido. Continua a ser proibido. Não, permite. E se voltar a fazer... Continua a ser proibido. Só quando retiram a carta é que deixas de poder. Não é? E mesmo aí podes, sem carta. Mas não é? podem-me... Mas eu acho que, digamos, essa Estou a dizer que há aqui uma coisa que eu não consigo perceber. Uma coisa que é proibida. A sanção é uma segunda questão. O nosso presidente diz que aquilo é muito fraquinho. Eu acho que a questão é... Quer dizer... Eu acho aqui 2 coisas complicadas. Eu percebo a lei que defende a não existência de portas giratórias. Agora, acho que a lei devia ser rigorosa para casos de facto importantes. E neste caso era um caso importante, porque não só é natural que uma pessoa que seja secretário de Estado ou ministro de uma área venha dessa área, porque senão não ia fazer... direção política a nível dessa área. Eu acho isso natural. E é natural que as pessoas depois tenham que se empregar 3 anos depois. E se são especialistas em canto coral, não vão para a estiva. Isto acho natural. Agora, no caso desta secretária de Estado, há uma coisa gravíssima, que é, ela fez ela autorizou uma isenção de impostos a uma empresa que depois, milagrosamente, um tempo depois, é convidada para pertencer. E neste caso eu acho que a sanção devia ser uma proibição, mas eu não, como te disse e como tu percebeste rapidamente, eu não sou jurista. Mas parece-me que ele apresenta aqui 2 soluções que me parece interessante discutir, que é, uma seria o benefício fiscal, quer dizer, o benefício que foi dado à empresa ter sido retirado, ou seja, a lei já prever isso evitaria o convite, não é?
Embora o que está em causa são 260 mil euros, o que se calhar para a empresa em causa, não faço a mínima ideia, se o que se vai pagar à senhora ultrapassa esse valor ou o valor que eles dão àquilo que a senhora poderia dar à empresa trabalhando lá seria superior a isso ou não. Portanto, há sempre aqui uma coisa de deve haver que no final da linha poderia mesmo assim, fazer com que o convite fosse feito. E outra coisa é haver uma penalização sobre a pessoa que aceita um convite mais séria, mais rigorosa, uma multa, uma coisa qualquer desse estilo, em vez de uma proibição que fica inviabilizada se a pessoa não quiser voltar ao governo. Imagina uma coisa, por exemplo, tu falaste da Goldman Sachs e do Presidente da Comissão Europeia, e portanto, que foi em questão, a pessoa em questão foi o Primeiro-Ministro. Ele vai para a Goldman Sachs e a gente estabelece 1 milhão de euros Sim, a Goldman Sachs paga. E a Goldman Sachs paga. Portanto, a questão daqui, o que nós queremos impedir é que haja uma porta giratória dos contactos políticos e que haja uma política feita em função do ganho de novos empregos. Há, aliás, um livro bastante interessante do Francisco Louçã e o Jorge Costa, em que creio que é Os Donos de Portugal, em que eles fazem um acompanhamento de um conjunto de governantes que estiveram na área económica e financeira, Primeiro-Ministro e Secretário de Estado ao longo dos vários governos constitucionais e os empregos que tiveram a seguir. E verifica-se que há uma espécie de ascensão social e há uma espécie de compra do capital financeiro dos políticos e dos influentes. Isso também resolve um mistério, que é nós vemos pessoas que têm empregos razoáveis, em que ganham bastante bem, que vão para o governo ganhar menos. É um investimento que fazem porque, passados uns tempos, estão a duplicar aquilo que ganhavam anteriormente, não é? E isso, de facto, digamos, esta promiscuidade, não enquanto melhor palavra, que existe, digamos, entre alguns setores da governação e alguns setores do setor privado, é um veneno, não é? É de facto um veneno que leva até que as pessoas, como foi o caso desta Rita Marques, às tantas percam a noção digamos, se estejam nas tintas para a lei, porque, quer dizer, qualquer leitura primária da lei, mesmo para nós que não somos juristas, para nós os dois, os burrinhos em legislação, lemos aquilo, é clarinho, não pode. Mas ela achou que podia, ou pelo menos disse que achou que podia. Que é também outra hipótese, que é ter achado que não podia, mas mesmo assim não se importar, não é? E, portanto, digamos, encarar essa ilegalidade como uma normalidade, que era no fundo o ponto que tu estavas a referir-te no início da conversa, é inaceitável, é completamente inaceitável, é politicamente inaceitável, independentemente do que o texto da lei disser, mais para a esquerda ou mais para a direita, e tenha maior ou menor penalização. E o problema é que eu receio que muitas pessoas que têm passado pela governação pensem na realidade como a Rita Marques, é a Rita Marques que ela se chama, não é? Como ela pensa, não é? Que não vê mal nenhum, que é o que acontece com ela, que é o que estava mal é a lei, o que está mal é a lei, não era a passagem dela para aquela empresa que ela apoiou, indiretamente, é verdade, vamos admitir que sim, sendo que ainda por cima depois põe suspeita tudo o que fez em relação a essa empresa para trás e precisa ser investigado e para ficar claro se realmente houve algum favorecimento a essa empresa ou não, e que agora isto era uma espécie de paga a esse favorecimento. Portanto, a própria reputação da pessoa foi completamente arruinada à conta deste tipo de pensamento, mas resta saber quantos casos serão passados em claro, sem a opinião pública se ter apercebido. Vamos mudar de assunto? Vamos passar ao Brasil, especificamente à questão da invasão que no passado domingo aconteceu na Praça dos Três Poderes em Brasília, e declarações de Pacheco Pereira sobre este assunto. Uma coisa penosa na noite em que estes acontecimentos estavam a passar é que ainda havia incidentes graves lá no Congresso, no Senado e no Supremo Tribunal, e os comentadores em todas as televisões, inclusive aqui na CNN, era flagrante a diferença entre os comentadores brasileiros e os comentadores portugueses. Os comentadores portugueses tinham um discurso que condenava essencialmente Lula, pelas suas palavras, ou porque não conseguiu a união. É um discurso que, do meu ponto de vista,
completamente abstrato, não corresponde à realidade. Enquanto que os comentadores brasileiros, muitos dos quais jornalistas que tinham sido agredidos ao tentar cobrir aqueles acontecimentos, o que diziam é que para nós a questão fundamental é garantir que este tipo de atos não fique impune. E o discurso era essencialmente esse, não fique impune, que haja penalizações correspondendo à gravidade do ato. E isso é, neste momento, do meu ponto de vista, mais importante do que qualquer discurso, do meu ponto de vista, impossível, inócuo e que, aliás, funciona ao contrário de pacificação. Uma tentativa de golpe de Estado com estas características, envolvendo complicidades diversas, quer no aparelho de Estado, quer nas Forças Armadas, quer na polícia, tem uma perigosidade tão grande para a democracia que, se não houver consequências, e essas consequências têm que ser repressivas, as coisas continuam exatamente na mesma. Porque o que aconteceu nestes dias com os acampamentos foi exatamente não querer estar a criar... Quer dizer, essa política de unidade, de pacificação, conduziu a que estas forças se puderam organizar claramente para conduzir a um resultado violento. Puderam organizar-se nas ruas e ninguém mexeu uma palha. Não somos só nós a comentar comentadores, pelos vistos. Mas, Nuno, sobre este assunto. Eu subscrevo este comentário do Pacheco Pereira, que no debate vem depois de uma intervenção da sua colega de painel, que diz que até gosta do presidente Lula, votaria em Lula, mas que ele não pacificou o Brasil depois do golpe de Estado. E eu acho isso uma coisa completamente mirífica. Primeiro porque nós não estamos a falar da mesma pacificação. Isto é, por exemplo, no seu discurso de posse, o presidente Lula fazer uma quebra em relação à política de Bolsonaro não significa não pacificar o Brasil. Aquilo que vai pacificar o Brasil, do meu ponto de vista, é conseguir minorar as injustiças sociais, é conseguir reverter a exclusão das pessoas, é haver uma política que consiga fazer funcionar, desenvolver o próprio Brasil. Nesta situação de um golpe de Estado, numa situação de uma agressão absoluta das instituições, da destruição dos seus símbolos, do seu património, do roubo de processos e documentos, digamos, do apelo a um golpe de Estado militar, da exibição de determinadas cumplicidades que houve para aquilo acontecer, até do setor militar e policial, viu-se como eles entraram na Praça dos Três Poderes. No caso do Palácio do Planalto, é defendido por uma unidade militar que nada fez. Se não houver, por parte do poder político, neste momento legitimado nas urnas, uma firme determinação em isolar os setores extremistas, mas em fazê-los pagar caro por esta violação, então é melhor irem para casa porque estão a entregar o Brasil a estes senhores. Portanto, eu assinaria por baixo essa teoria e a crítica àqueles maravilhosos comentadores que acham que devia haver um candidato do centro, porque está o Brasil dividido em dois. Sim, o Brasil está dividido em dois por uma realidade social e política. Havia um padre da teologia da libertação que dizia que o Brasil era uma espécie de Belíndia, que tinha 10 milhões a viver como a Bélgica e o resto a viver como a Índia. Essa é uma realidade, está dividido por muitas coisas, por um governo que acelerou os ódios e mobilizou parte da população em relação aos ódios, mas não há... Primeiro, dizer que o Lula é um extremista é um exagero. Os seus governos foram governos de centro-esquerda que redistribuíram os lucros, mas não puseram em parte a maior parte deles em relação ao capital privado. E finalmente há uma realidade, é que para derrotar Bolsonaro não havia uma fada madrinha, só havia um candidato que era o Lula, coisa que se verificou e, aliás, razão porque ele foi preso nas eleições passadas, porque ele, nas sondagens, era, mesmo na altura, o primeiro candidato preferido pelos brasileiros. Eu acho que há um momento, ou seja, a partir do momento que há esta invasão, é óbvio que tem que haver penalização e não compreendo como é que se coloca a questão. Já não estou muito de acordo com as expressões como a tu agora usaste, como não sei se foi
penalização exemplar, mas, ou seja, não tem que ser especialmente mais dura, tem que ser aplicar a lei em relação às pessoas que cometeram a infração e seguir, ou seja, tem que se valorizar o papel das instituições nisto, fazer um processo que seja limpinho, abranger, de facto, claramente as pessoas que lideraram, financiaram e estiveram por trás do golpe. Muitas delas não mostraram a cara, portanto, apanhar essas pessoas também, mas parece-me que é evidente que tem que ser penalizadas dentro do quadro institucional as pessoas envolvidas nisto. Mas também é preciso olhar para aquela multidão também com algum cuidado, porque o que está ali é a criação de uma coisa que é muito complexa e muito difícil ou seja, quando se chamam terroristas aquelas pessoas, são vândalos, claramente, houve ali uma turba enfurecida que é todo simples condenável. Mas aquelas pessoas são pessoas que estão anos e anos a ser manipuladas por igrejas evangélicas que acham que a Terra é plana, ou que o comunismo vai comer as criancinhas, ou são pessoas que muitas delas, não estou a dizer que são todas, não é? Mas muitas delas são elas próprias são falhanços do sistema educativo, são falhanços de um sistema que infelizmente é muito corrupto na política brasileira, são resultado de uma conflitualidade que põe pobre contra pobre, em vez de unir pobres contra quem realmente os explora. E, portanto, parece-me que também olhar para aquela multidão toda como se fosse simplesmente um grupo de bandidos, parece-me um pouco antidemocrático, sinceramente. Acho que é preciso ter algum cuidado com esse tipo de comentários. De resto, claro que nesta altura não há qualquer hipótese de conciliação, em relação, sobretudo, às lideranças deste processo, pôr as instituições a funcionar de forma a aplicar as penalizações devidas. Deixa-me dizer-te que eu acho que, como nós... Desculpa, só acrescentar uma coisinha muito curta. E tirar dos cargos executivos as pessoas que estiveram ou que estão por trás também demitir o governador do Distrito Federal era essencial. Mudar as chefias das polícias, que há 86 polícias no Brasil. É uma confusão, não é? 20% são bolsonaristas e é inaceitável. É inaceitável, tem-se resolver isso, não é? Peço desculpa, então agora conclui. Eu acho que, tal como estávamos a discutir, quando eu falo do caráter exemplar e dissuasor da aplicação da lei, não significa que aos crimes que são imputados haja um castigo superior ao quadro penal. Agora, é preciso ver a gravidade daquilo que foi cometido. E, para além disso, é preciso ver que aquilo que foi cometido não foi cometido, sobretudo ou apenas, pelas pessoas que apareceram nas imagens. Exato. Porque o acampamento em Brasília daquelas pessoas tinha um hospital de campanha. Sim. Tinha vários restaurantes. Havia pessoas que eram pagas para lá estar. Portanto, aqueles que planificaram, aqueles que deram a ordem, aqueles que avançaram, têm que ser punidos exemplarmente. Porque aquilo que está em causa é a tentativa por via violenta de reverter um resultado democrático de umas eleições. E por isso não é possível. E não há margem de manobra para isso, porque tudo o resto deu o resultado que deu. Nós temos o Ministro da Defesa, ao contrário do Ministro da Justiça, com a tese de que eles iam para casa, que eram os democratas. Estavam, aliás, vários dos seus amigos e familiares naquelas manifestações. Bom, se estavam, devem estar na cadeia. E aquela forma de atuar frente à ilegalidade dos bolsonaristas, frente à sua ação, que é uma ação de criar um medo, de manter a violência, tem que ser rapidamente atalhada. Agora, não penso que essa questão decorra da eleição do presidente Lula e do seu programa político. Não, decorre, de facto, da extrema-direita querer impor perante a maioria da população, querer impor um quadro alternativo em que nunca pode perder o poder. E de alimentar o ódio, que é mais eficaz se for personalizado numa pessoa, neste caso, Lula. Claro. Não é? Que isso faz com que depois se permita, se crie condições para que a turba realmente funcione como turba. Bom, vamos estrear uma nova rubrica. Foi uma contribuição da nossa leitora
aliás, da nossa espectadora ou ouvinte, não sei se ela ouve em podcast ou se vê o vídeo, Marieta Xavi, que propôs que nós fizéssemos uma rubrica sobre e porque é que eles não falam disto. E então o primeiro assunto que vamos tratar neste e porque é que eles não falam disto é uma notícia que eu encontrei no site Abril Abril, que conta um episódio muito engraçado. A EDP, a maior empresa de energia do país, numa negociação com os sindicatos do setor, nomeadamente com a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas e Elétricas, a FIECIMETAL, que é associada à CGTP-IN, anunciou um prémio, um aumento dos benefícios do plano social da empresa de 100 euros por cada trabalhador. Ficou toda a gente muito contente, sim senhor, é simpático. Aconteceu que o seguro que cobre isto, que é da empresa Médis, aumentou no mês seguinte a esta generosa oferta, praticamente no mesmo valor do benefício que a EDP tinha anunciado. Ou seja, o que a EDP foi dizer aos sindicatos é que damos este aumento, mas no fundo ela estava a pagar, a pôr os trabalhadores a pagar o aumento que esse seguro de saúde teve. E este tipo de falácia negocial e de relações entre a administração e os trabalhadores é particularmente chocante quando acompanhamos isto depois com a visão de que a EDP é uma empresa. Eu vou mostrar aqui um mapa publicado pelo jornal Eco. É uma empresa que tem na administração os valores mais elevados de toda a gestão portuguesa das grandes empresas do PSI 20. O CEO, o diretor, o administrador executivo da EDP ganha de ordenado bruto fixo 950 mil euros por ano e acrescenta remunerações variáveis no valor de 903 mil euros por ano e tem vindo a ser aumentado. E toda a administração tem este nível salarial. É superior à CEMAP, à SONAI, à Jerónimo Martins, etc. São diferenças salariais. Por acaso não tinha ideia que fosse superior a Jerónimo Martins, porque recentemente li e falámos disso, em que ele ganhava cerca de 3 milhões de euros ano. Aqui a Jerónimo Martins tem 3 níveis de remuneração. Tem 318 mil euros ano de remuneração fixa, depois 542.500 de remunerações variáveis e depois mais 615 mil de outros. Não sei de onde é que... Não sei se é senhas de refeição ou qualquer coisa assim, não faço a mínima ideia. E, portanto, é também um valor muito elevado. A verdade é que estes valores... E isto atenção, estou a citar aquilo que o jornal Eco publicou. Eu penso que... É a fonte, desculpa lá. O Eco, o jornal Eco. Não, eu estou a dizer a fonte do... Estava a ver qual era a fonte do... Isto são valores relativamente a 2021 e penso que são os relatórios que são apresentados à CMVM, não é? Mas, portanto, aqui é a brutalidade de diferença dos salários e depois uma relação negocial com valores, quer dizer, estamos a falar de 100 euros, claro que 100 euros por muitos trabalhadores acabará por ser muito dinheiro, admito que sim, mas quer dizer, não deve pagar, mesmo que estes 100 euros fossem distribuídos, eu não sei quantos trabalhadores tem a EDP, mas se tiver 10 mil, 20 mil, ao final do ano devia dar para pagar metade do salário deste senhor. Portanto, há aqui uma diferença que é exagerada e que não é bom para a saúde da sociedade. Nuno. Não, apenas para dizer que eu acho que o escândalo é grande ainda por cima, porque a EDP esteve até até setembro deste ano os lucros mais elevados dos últimos 5 anos. Temos aqui uma questão que é, aliás, generalizada, que é: as empresas podem ter lucros milionários, e estamos a falar de lucros bastante acima dos 500 milhões de euros, nos primeiros 9 meses de 2022, sem que isso se reflita na remuneração daqueles que criam o valor e que trabalham.
e apenas a remuneração do capital. Ora, isto é uma situação que não pode existir. De tal maneira que não pode existir que as notícias milagre da história omitem completamente. Como omitem completamente o esforço necessário de quem trabalha para criar essa riqueza. Aliás, este tipo de notícias... A riqueza aparece como uma espécie de criação de magia, de passe de mágica e não de trabalho. Portanto, eu acho que deve estar associado necessariamente a criação da riqueza com a sua distribuição por quem trabalha, e isto tem que ser noticiado e tem que ser exigido num ponto de vista social. Sim, é lamentável que estas notícias apareçam muito pouco destacadas ou não apareçam de todo. Este tipo de notícias sobre negociações salariais e o seu andamento e o que é que a administração propõe, o que é que os trabalhadores propõem, e aparece normalmente só a informação de que o conflito degenerou numa greve quando ela ocorre, e muitas vezes até culpando os próprios trabalhadores pelo exercício desse direito. E deixa-me só acabar que isto também se resolvia revertendo a legislação laboral e tornando normal e regra a negociação coletiva, porque o facto de ter acabado os contratos coletivos faz com que o lado de quem trabalha tenha uma força negocial muito, muito reduzida. Eu estive 3 anos imigrados no Luxemburgo e havia aumentos por indexação em relação à inflação, havia aumentos por, isto é, o tempo de trabalho que estás a trabalhar numa empresa, e havia aumentos por mérito. Portanto, quer dizer, sendo uma sociedade completamente capitalista, consideravam, para haver paz social, tinha que haver uma regulamentação, tinha que haver contratação coletiva, tinha que haver carreiras. Isto é, não podia acontecer como acontece na maior parte dos empregos atualmente e nas nossas redações, por exemplo, para dar um exemplo que nós dois conhecemos, que é, hoje as pessoas entram com um ordenado e daqui a 10, 20, 30 anos provavelmente têm um ordenado muito pouco diferente com o qual entraram. Esta é uma situação intolerável. Muito bem. Encerramos assim esta edição dos Comentadores. Voltamos para a semana. Passem bem. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.